O planeta onde chove ferro derretido é real, e nada no nosso imaginário consegue prepará-lo para o impacto sensorial de sua existência. Chamado WASP-76b, ele é um gigante gasoso que vive tão perto de sua estrela que um dia lá dura menos de 2 dias terrestres. Um mundo preso de frente para o fogo, com um lado permanentemente exposto à luz intensa e outro condenado à sombra eterna. Essa configuração prende a atmosfera em um movimento brutal. Do lado exposto, temperaturas que superam facilmente 2.000 graus Celsius vaporizam metais. Ventos colossais varrem esses vapores em direção ao lado noturno. Lá, em temperaturas bem mais baixas, o ferro condensa e, segundo os modelos e observações que fizeram a manchete, cai como chuva metálica. É difícil não humanizar essa paisagem. Imagine uma noite eterna, onde em vez de gotas de água, caem fios prateados de metal derretido, estalando ao tocar nuvens ardentes e rios incandescentes. Mas antes de nos perdermos nas imagens cinematográficas, vale entender como sabemos disso. O WASP-76b não foi visitado por sondas. Tudo o que temos são assinaturas na luz da estrela que ele orbita e espectros obtidos por instrumentos poderosos, como o espectrógrafo expresso, instalado no Very Large Telescope, que detectam a presença de elementos químicos na atmosfera do planeta pela forma como absorvem a luz. Foi assim, analisando linhas espectrais e diferenças entre o hemisfério diurno e o noturno do planeta, que cientistas levantaram a hipótese da evaporação do ferro no lado diurno e sua condensação no lado noturno, o famoso chuveiro metálico. As temperaturas medidas e estimadas para o WASP-76b são simplesmente extremas. Estudos indicam que o lado diurno pode ultrapassar 2.400 degrees Celsius, calor suficiente para vaporizar ferro e outros metais pesados. A noite é fria em comparação, mas ainda assim incrivelmente quente em padrões terrestres, permitindo a condensação do vapor em partículas líquidas ou sólidas que depois precipitam. Essa enorme diferença térmica entre hemisférios é facilitada porque o planeta é quase certamente tidally locked, travado por marés, o mesmo lado sempre encarando a estrela, e por ventos super rápidos que transferem matéria e calor entre os lados. O anúncio em 2020, que popularizou o termo chuva de ferro, veio quando um time liderado por David Ehrenreich usou dados de alta resolução para identificar linhas de ferro no espectro em trânsito do planeta. A interpretação mais chamativa foi justamente a de que o ferro vaporizado do lado diurno seria transportado para o lado noturno, onde a queda de temperatura faria o metal condensar e precipitar. Logo, essa interpretação ganhou as manchetes e a imaginação pública. Afinal, é quase impossível não ficar fascinado com a ideia de um planeta onde metais se comportam como água. Mas a ciência é cuidadosa. Trabalhos posteriores mostraram que algumas assinaturas espectrais podem ser explicadas também por complexidades na circulação atmosférica e por contaminações espectrais, e ainda hoje, pesquisadores refinam modelos e observações para confirmar os detalhes exatos desse ciclo metálico. Outra curiosidade que torna o WASP-76b especialmente interessante é a variedade de elementos detectados em sua atmosfera. Além de ferro, observações de alta resolução encontraram sinais de sódio, magnésio, cálcio e até bário em estudos posteriores, apontando para uma atmosfera rica em metais e processos químicos exóticos. Esses achados desafiam nossos modelos de formação e composição planetária, porque mostram que há mundos onde a química atmosférica é dominada por elementos que na Terra só vemos como minerais nas rochas. Cada detecção adiciona uma camada ao quebra-cabeça. Por que esses elementos aparecem em determinadas abundâncias, como se ligam a correntes atmosféricas e nuvens, e que tipo de nuvens exóticas, feitas de óxidos ou silicatos, por exemplo, podem existir nesses céus infernais? Do ponto de vista dinâmico, os ventos em WASP-76b não são gentis brisas. Modelos atmosféricos e medições sugerem velocidades gigantescas, tens de milhares de quilômetros por hora, que carregam material na direção do lado noturno.
Essa superrotação atmosférica é a engrenagem que conecta o vapor produzido pelo calor extremo ao fenômeno da condensação e queda de metal. Em outras palavras, não é apenas o calor que cria a possibilidade da chuva de ferro, mas também a gigantesca circulação atmosférica que transporta esse vapor para regiões mais frescas. Esses ventos criam padrões de clima tão alienígenas que um meteorologista terrestre teria dificuldade em descrevê-los usando nossa linguagem cotidiana. Há ainda controvérsias e debates saudáveis na comunidade científica. Alguns estudos questionam a quantidade real de ferro que condensa e precipita, sugerindo que a assinatura observada possa ser parcial ou resultar de gradientes térmicos e dinâmicas tridimensionais complexas, em vez de chuva massiva, no sentido que imaginamos. Outros trabalhos reforçam a ideia de condensação em zonas de crepúsculo do planeta. Esse vai e vem entre hipóteses é normal e produtivo. Cada nova observação com instrumentos como o Espresso, o Hubble, o Cheops e, futuramente, o JWST, ajuda a afinar nosso entendimento e separar interpretação espetacular de evidência robusta. Além da ciência dura, há um ingrediente humano que torna essa história irresistível: a metáfora. Um planeta que literalmente chove ferro transforma conceitos abstratos da astrofísica em imagens vívidas: chuva de metal, rios incandescentes, nuvens metálicas. Isso facilita que artistas, músicos e criadores multimídia se inspirem no fenômeno, resultando em trilhas sonoras, visuais e até composições que tentam traduzir um clima que nenhum humano jamais experimentará. A ciência e a arte se alimentam mutuamente aqui. Os dados empíricos fornecem a matéria-prima e a imaginação transforma em narrativa. Pensar em habitabilidade é quase uma blasfêmia diante de tamanha hostilidade. Não há condições que favoreçam vida como conhecemos em WASP-76b. Mas estudar mundos extremos é crucial porque amplia os limites do que consideramos possível em termos de atmosfera, química e dinâmica planetária. Eles testam modelos, revelam processos desconhecidos e nos lembram que o universo é mais diverso e surpreendente do que qualquer amostra local. Cada descoberta de um planeta infernal ajuda a calibrar nossa compreensão sobre formação planetária e a preparar teorias que expliquem tanto esses extremos quanto os casos mais amenos como o nosso. Por fim, a história de WASP-76b é também um lembrete da beleza da incerteza científica. Quando os primeiros trabalhos propuseram a chuva de ferro, a mídia transformou isso em uma imagem fixa. A ciência respondeu com novos dados, debate e refinamento. O resultado não é menos emocionante. Ao contrário, é uma narrativa em movimento, onde cada nova observação pode confirmar, refinar ou surpreender. Enquanto telescópios melhores e técnicas mais sensíveis chegam, vamos continuar a ouvir as histórias que esses mundos infernais nos contam. Histórias de fogo, vento e metal, e a nos maravilhar com um universo onde às vezes chove ferro,